Meus amigos, minhas amigas, eu acho que hoje eu não precisava nem falar. Depois do que foi dito aqui, depois do que eu ouvi, primeiro, digamos, o vigor com que o Tasso repudia o que está acontecendo, o entusiasmo do Sérgio Guerra, que realmente merece as palavras que foram ditas sobre ele, e, sobretudo, o Aécio, que ele disse, eu não preciso falar mais nada. Ele vai percorrer o Brasil e vai dar a mensagem que tem que ser dada. Meu papel daqui por diante vai ser mais condizente, como já o Tasso mencionou aqui, com a minha idade. Eu vou só ficar aplaudindo vocês, aplaudindo o Aécio, aplaudindo os que sucederem o Sérgio Guerra na direção do partido. E não digo isso de forma irônica, não. Eu fui recentemente a São Paulo, há uns 2 dias, eu creio, a reunião dos prefeitos eleitos lá em São Paulo. Foram 173 prefeitos em São Paulo. Bem, eu me entusiasmei, porque eu ouvi alguns prefeitos com uma capacidade de exposição, a capacidade de ir diretamente ao ponto que é necessário, uma forma moderna de se expressar. Isso é partido. Agora aqui eu estou com os prefeitos do Brasil. São 700 no conjunto. Nós temos uma rede de prefeitos. Nós temos 5.000 vereadores, mais de 50 deputados, deputados estaduais. Isso é o partido. 8 senadores, governadores, 8 governadores, senadores. Isto é o partido. Nós temos. O que nós precisamos? É conectar. Nós temos que estar juntos. O Mário Covas, que já foi referido aqui com razão, porque foi um grande líder, dizia uma coisa em todas as campanhas eleitorais. A pedra fundamental do começo da vitória é a unidade do partido. Hoje nós temos a unidade do partido. Esta unidade tem que se expressar através de organização. Ninguém ganha eleição e, sobretudo, não modifica o Brasil, que é o que mais conta, se não dispuser de uma máquina organizada. Máquina, não no sentido de um instrumento que não fala, mas uma máquina ativa, que tem ideia, que tem pensamento, que tem coração, que tem sentimento. Nós já temos isso. Nós precisamos estar mais junto, mais perto uns dos outros. Este ano, que começa agora, o próximo ano, vai ser o ano do PSDB, da liderança do PSDB. E na medida que o senador Aécio Neves declarou há pouco, e de novo agora, que está disposto a percorrer o Brasil, levando a chama do PSDB, não precisa ser candidato a nada. Vai ser ungido como candidato. No momento oportuno. No momento oportuno. Antes disso, nós vamos ter que nos concentrar no nosso partido. Sejamos claros, não é o PSDB. Todos os partidos hoje não são percebidos pelo povo, pelo eleitorado, como um instrumento que possa ser útil para a vida deles. Os prefeitos são o elo mais próximo entre a vida das pessoas e a política. O que se chama de política, o que acontece no Congresso, em Brasília, nas assembleias, fica muito longe daquilo que acontece na vida cotidiana do povo. E o partido teria que ser um elo com essa população. Mas como é que pode ser um elo com essa população se não estiver lá? Se não for escutar? Gostei de ouvir as palavras do senador Aécio. Vamos escutar mais do que falar. Vamos escutar para depois a nossa voz, a nossa fala, poder ter eco, porque nós estaremos falando para aqueles que nós sabemos o que sentem, o que são, como são. E o Brasil, na sua mudança imensa, é muito diversificado. Fala-se muito hoje nas novas classes médias. Eu li bastante o material que a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal publicou a respeito disso. Houve, efetivamente, uma modificação grande no fluxo de renda. Agora, uma coisa é renda, outra coisa é classe social. Por enquanto, são classes, segmentos sociais em formação. Não falaria nem de classe. Segmentos em formação, que estão passando de um momento de escassez para um começo de abundância. E quando passam por esse começo, não digo nem de abundância, de recursos para poder consumir, aquele primeiro momento que era da escassez
em que tudo se voltava para quantidade, vai mudar. Vão querer qualidade. E aí está o papel do PSDB. Nós modernizamos o Brasil. Nós fizemos com que o Brasil pudesse integrar, como hoje integra, a comunidade das nações que são capazes de levar o mundo mais adiante nesse sistema integrado em que as economias estão vivendo. Isso foi o PSDB quem fez. Nós demos esse impulso. Nós não podemos deixar de ter esta responsabilidade, que é de continuar avançando. Nós temos que ver que tudo que foi feito é muito pouco, inclusive o que nós fizemos. Quando eu fui presidente da República, pela primeira vez, por volta do ano 1998, 99, foi possível dar acesso a todas as crianças em idade escolar às escolas fundamentais. Pela primeira vez. Em 1990, 25% dos negros não estavam na escola. Hoje, 97%, 98% estão na escola. Isso está bem, mas é muito pouco. Porque eles estão na escola 3, 4 horas por dia. Na China, no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, onde mais seja, na Europa, 7 horas, 6 horas, 8 horas. Então, a quantidade nós começamos a atingir, mas a qualidade está muito longe. É por isso que o Brasil, em todos os exames que faz, comparativo, matemática, português, ciência, o que seja, fica na rabeira. Último, penúltimo, em comparação com os países que são medidos, que são da Europa e da América Latina. Porque nós não temos uma educação à altura. E não é dinheiro. Dinheiro é condição necessária, mas não é suficiente. É pensamento, é capacidade de mudar, é revolucionar efetivamente, é se dedicar efetivamente à questão educacional. Mas não é só. Nós criamos o SUS. O SUS havia no papel. Aqui há vários parlamentares que participaram da Assembleia Constituinte. Foi uma luta tremenda. A ideia de fazer um sistema único de saúde. Bom, esse sistema realmente começou a ser montado quando o ministro Jatene estava no governo, mesmo no governo anterior. Depois ele veio para o meu governo. Depois veio o ministro Serra. E aí foi montado de verdade. Hoje funciona o SUS. Mas vai perguntar ao povo se está satisfeito. Não está. Porque funciona precariamente. Todo dia está na televisão. É fila no hospital, é não foi atendido, é não sei o quê. Falta qualidade. Falta qualidade da educação, falta qualidade no SUS e por aí vai. E falta qualidade na administração em geral. Já foi dito aqui. E pior, o governo atual é fruto de uma concepção política equivocada. Falemos português claro. O que está acontecendo, esse desmando, tem um fundamento que é ideológico, que é o seguinte: a ideia de que o partido é a vanguarda e deve ser hegemônico. E uma vez no governo, ele tem que se transformar em poder. E o poder implica na ocupação dos espaços. Então, o partido ganha uma eleição, vai para o governo, ocupa espaços para ficar permanente e aí modifica a sociedade, pela força do governo, do Estado. Isso está equivocado. Isso resultou em regimes totalitários. Aqui não. Mas a tendência é essa. E como eles têm, ideologicamente, a desculpa que estão lá para fazer o bem do povo, fazem o que lhes dá a gana, e nós estamos vendo o que eles fazem. Na suposição de que sempre foi assim, generalizaram práticas de malfeitos por todos os lados. E isso tem um fundamento ideológico. Não é simplesmente, não fazem como se fosse desvio pessoal. É como se fosse cumprir uma missão. E, na verdade, estão cumprindo, não é missão nenhuma. Estão cumprindo, estão desviando da regra, da norma, e estão sendo condenados. E aí protestam. Mas, meu Deus, eu fiz tanta coisa. Mas fez muita coisa mal feita também. E ninguém está sendo condenado pelo passado, está sendo condenado pelos malfeitos objetivos, que na cabeça de cada um deles pode ser justificado como for, mas na nossa não, na nossa é crime, e crime tem que ser punido. É essa a situação. Há um esmorecimento das práticas republicanas a partir de uma visão política que não é democrática. O PSDB não é assim. Nós não somos isso. Nós somos diferentes do PT nesta matéria. É uma matéria importante, e não é udenismo, não é moralismo, não.
é respeito ao povo, é capacidade de usar o governo de uma maneira adequada, porque quem vai estar pagando o preço desses desmandos é o povo brasileiro. Sabem como? Foi dito aqui. Nada funciona. Não é modo de dizer. Passamos por um período de abundância global. A partir de 2004 até a última crise, abundância global. A China emergiu. A China provocou um aumento do valor das matérias-primas e dos produtos de alimentação. Todos os países da América Latina que tinham alimentação, soja, ou que fosse, minerais, todos resolveram vários problemas básicos. Primeiro, o da dívida externa, porque houve uma inversão. O que vale hoje, relativamente, mais é matéria-prima. Então, a balança comercial de todos os países melhorou. Em muitos deles foi possível, em quase todos, acabar com a inflação. E o Brasil entrou numa fase efetiva de crescimento. Muito bem. Mas isso é consequência não só do que nós fizemos no passado, como da conjuntura internacional que foi favorável. Essa conjuntura já não é mais a mesma. E agora o que acontece? O que nos falta? Estratégia. Estamos como cabra cega. Vou dar um exemplo. O governo, na questão de energia elétrica, achou por bem que ia refazer o tipo de contrato de concessão, tendo em vista que muitas se esgotam agora e que já tinha havido amortização do capital. E o governo, na intenção de baixar a tarifa, ninguém é contra, resolveu mudar o modelo. E fez um cálculo do valor que seria indenizado àquelas empresas que aceitassem as novas regras, que foi insatisfatório para essas empresas. O que aconteceu? As ações das empresas de energia caíram imediatamente 30%, 40%. Pior, de repente, um funcionário ligado ao setor diz, não, nós vamos fazer diferente. As ações subiram. Agora, as companhias estão avaliando se vale a pena ou não, mesmo com essa diferença. As ações vão flutuar. Em qualquer lugar do mundo, o funcionário que deu essa declaração ia ser responsabilizado, porque alterou a bolsa, uns ganharam, outros perderam. Não foi intencional, foi despreparo, foi arrogância, foi essa ideia de que tudo podem e tudo sabem. E o que vai acontecer? Tomara que aconteça algo de positivo, o que pode acontecer de, mais uma vez, o modelo que está montado aí vai reforçar a necessidade do Tesouro investir muito dinheiro em energia elétrica e não captar o dinheiro privado, existindo em abundância no mundo, e nós vamos pagar o custo disso. Mas não é só nessa área. E a área do petróleo? Disparate maior houve já no Brasil. Foi mudada a lei do petróleo. Nós havíamos feito uma lei do petróleo que funcionou. A Petrobras realmente funcionou. Extraiu o petróleo, vieram companhias estrangeiras, nunca quisemos privatizar a Petrobras, nós sempre quisemos duas coisas, que ela fosse mais eficiente como empresa, que competisse, e tirar a garra do interesse político partidário do controle dela. Transformamos a Petrobras numa empresa de porte mundial, no nosso governo. Pois bem, hoje a Petrobras, a produtividade é menor do que era no passado. E descobriram o pré-sal que começou em 2002, aliás, basta ver na televisão, os protestos do PT, quando foi feita a licitação daquele poço que deu no pré-sal. Contra. Bom, agora, montados no pré-sal, vamos mudar o modelo. Como é que nós vamos mudar o modelo? Vamos fazer um modelo de partilha, como tem na Noruega. A Noruega tem muito petróleo no Mar do Norte. Então, a Noruega sabe que o petróleo é um bem que se esgota e resolveu, então, criar o que eles chamam de um fundo soberano de dinheiro dos recursos ganhos pelo petróleo para preservar o bem-estar das gerações futuras e para evitar que a massa de recursos advindo do petróleo produzisse um efeito inflacionário na Noruega. Pois bem, aqui se dizia que era isso. Foi a lei para o Congresso. O Congresso discutiu um ponto, royalty, não o modelo. Até hoje não se sabe muito bem como é que vai funcionar esse modelo, chamado de partilha. Isso significa o seguinte, no pré-sal, o petróleo que vier a ser descoberto, produzido, vai ser dividido. Metade, ou que seja para o governo, metade para a companhia que tiver ganho o leilão.
Muito bem. Se não descobrir nada, o governo paga. Ou seja, estatizar o risco. E criar uma nova empresa, um novo controle na empresa, paralela à agência que já existia. Para quê? Para o Ministério de Energia ter mais ingerência na questão. E segundo, forçar a Petrobras a entrar em tudo que era posto novo, tem que ter 30% da Petrobras. Estão forçando uma enorme capitalização da Petrobras. Transferiu riqueza nossa para a Petrobras. O petróleo que estava no subsolo, para a Petrobras. Muito bem. E, em seguida, começam os processos a verificar que a Petrobras está importando mais petróleo, seguraram o preço da gasolina aqui dentro, a Petrobras tem um prejuízo, agora no último trimestre não, mas já deu prejuízo. Os mercados perceberam que a coisa vai mal, o valor da Petrobras, a Petrobras perdeu mais de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões, é a única empresa de petróleo do mundo que, com petróleo a R$100 por barril, $100 por barril, perdeu mais de 100 bilhões de dólares contabilmente, porque está mal gerida. E por dentro, sabe o que acontece? Penetração política de todo tipo, o presidente Dilma teve que intervir, ainda bem, para moralizar a Petrobras, e, ao mesmo tempo, liquidamos a possibilidade de previsão de todo o setor energético no que diz respeito ao álcool. Por quê? Porque o preço da gasolina está apertado, não vale a pena produzir álcool para mover os automóveis. Desorganizamos uma fonte energética. E assim em tudo. Questões básicas. Quando se vão fazer leilões, vamos fazer a concessão, não pode falar de concessão, pode falar de privatização, como se fosse pecado, mas fazem, e fazem mal feito. Fizeram em rodovias em Minas Gerais, pelo menor preço, as companhias que ganharam não cumpriram, sai mais caro. Mesma coisa no que diz respeito aos aeroportos, companhias que não são as melhores, foram as que ganharam. Por quê? Porque lá dentro tem que ter 51% da Infraero. O gargalo está aí. Nós estamos com fortes gargalos em todo o setor de infraestrutura e o governo hesita, não sabe o que fazer, porque não tem coragem de fazer limpamente uma concessão. E não tem coragem porque não entende o mundo moderno e não entende que, para fazer uma boa concessão, tem que haver uma agência reguladora forte. E o que é que eles estão fazendo com as agências reguladoras? O presidente Lula, logo no começo do seu governo, teve o desplante de dizer que eu tinha terceirizado o governo, porque tinha feito as agências reguladoras. O que significa, na cabeça dele, terceirizar o governo? É que não é quem manda na agência, não é o ministro, nem é o partido. São pessoas que têm mandato dado pelo Senado, para ter independência. Qual foi o resultado sob o governo dele? Aí sim houve a terceirização. É só ver o que está acontecendo na Operação Porto Seguro. Quem é que está lá nessas agências? E isso algumas. Na Anatel eram sindicalistas, ou então uma senhora indicada pelo Congresso. Não eram técnicos, não eram pessoas que tinham uma capacitação. As agências estão carcomidas, e carcomidas pela descaso, incompetência, corrupção. Aqui já foi mencionado a transposição do São Francisco. É o cúmulo, é o cúmulo. Mas e o estaleiro? E o estaleiro para fazer transporte de petróleo e de minério? Que foi feito quase toda a custa do governo. E que o Lula foi lá e inaugurou, como ele se lambuzou de petróleo pela independência do petróleo no Brasil, que não houve, autossuficiência que não houve, foi lá, bateu champanhe no navio e tal, o navio teve que voltar porque o casco estava rachado, e até hoje sabe lá onde é que está o casco. Né? E as plataformas, que fizeram escândalo no começo, porque nós tínhamos encomendado uma plataforma, não me lembro onde, em Singapura, onde seja, porque o Brasil não tinha como fazer. Onde é que elas foram feitas? Lá mesmo, em Singapura. Não porque não tinha onde fazer, leva tempo para fazer. Esse voluntarismo, que está ligado com a mesma visão política errada, de que o Estado pode o que quer, porque tem vontade, e o partido manda e faz, dá em prejuízo concreto para o povo. E, então, aumentam-se os impostos. O ano passado foi, agora, esse ano,
36% do PIB. Não é mal que um Estado disponha de recursos, mas é mal que esses recursos sejam mal gastos. Estão transformando esses recursos em gasto corrente. Todos os dados sobre investimento caíram. Não é à toa que tem o pigmeu, como é que o Tasso falou? O pigmeu, um pibinho. Né? Hein? Pigmeu. Não é à toa, não tem investimento. E não é só que porque não tem dinheiro. Dinheiro tem. Tem aqui e tem no mundo. Pode ver como sobra dinheiro no orçamento. O que não tem é competência. Por que não tem competência? Porque não acredito no profissionalismo. Porque acredito que o que vale é a penetração política. Porque acredito que com a vontade política se supre a incapacidade. E não é verdade, não se supre. Estamos agora diante de um risco de um apagão de mão de obra. Há um lado bom, é que estamos com o emprego avançando, mas há um lado ruim, é que não cuidamos da formação de mão de obra. Então, nós temos que olhar para frente, estrategicamente, temos que decidir o que fazer nessas áreas-chave. A tarefa do PSDB, além de escutar o povo e ver no seu sentimento diário e concreto como é que está a segurança, a saúde, a educação e por aí vai, e se basear muito na juventude e no que tem força nova no Brasil, que é a juventude, são as mulheres, são os grupos marginalizados, dos negros e mulatos, além de nós nos ligarmos e basearmos muito em tudo isso que tem mais energia, porque esteve excluído e está começando a entrar no jogo político, nós vamos ter que olhar com muita visão isso que está aqui escrito, uma nova agenda. A responsabilidade é imensa. Essa nova agenda é em tudo. Ela começa na gestão, na moralidade, mas não para aí. Não é por udenismo, por moralismo que nós estamos falando disso, é por eficiência. Temos que ter um governo mais eficiente e que tenha clareza, que veja o futuro, que saiba para onde vai o mundo. E o mundo hoje, ele vai estar criando, já está criada, a sociedade do conhecimento. Nós estamos aqui, o avanço que nós tivemos foi baseado na expansão de mineral e comida, e matéria-prima. As nossas manufaturas foram para trás. Por quê? Porque falta produtividade. Onde é que falta produtividade? Não é dentro da fábrica. Também, às vezes. É da porta da fábrica para fora. Perde a produtividade pelo custo da energia, perde a produtividade pelo custo do transporte, pelo custo dos portos, pelos impostos, e aí vai. E o PSDB não pode mais ter medo de dizer que a carga impositiva está muito elevada. Eu sei que o governo precisa de recurso, está mal distribuída a federação, está concentrada e elevada. E não dá para fazer o que está sendo feito, que é baixar imposto para privilegiar um ou outro grupo. Se for da indústria automobilística, aí se faz de tudo. Tira o IPI, aumenta o prazo de pagamento da prestação e deixa que o prefeito cuide das ruas entupidas de automóvel e se resolve. Passa uma empresa que é toda estrangeira, diga-se de passagem, mas nada nacional. Mas está tudo bem, é por causa do emprego. Não. Se é para tomar medidas para baixar imposto, que sejam para todos, sejam medidas horizontais. Nós estamos, pouco a pouco, reconstituindo aquele passado que muito nos custou para corrigir. Aquilo que nós fizemos para botar ordem na casa, quando debelamos a inflação, e mais do que isso, reorganizamos o Estado brasileiro, está voltando. Vai pouco a pouco. Até mesmo aquilo que era símbolo para dizer que não houve tanta mudança na política econômica assim, que era o famoso o tripé que falavam da meta de inflação, lei de responsabilidade fiscal e câmbio flutuante, está tudo flutuando. O câmbio não se sabe se é fixo, se é em banda, se flutua ou o quê. Eu entendo conjunturalmente. A vida muda. O que foi feito há 20 anos não pode ser feito hoje. Tem que mudar mesmo. Mas digam, tenham clareza, expliquem. Né? A lei de responsabilidade fiscal é burlada a toda hora. Nós temos, de novo, um orçamento paralelo, que é feito através dos empréstimos do Tesouro, que passa para o BNDES e gasta sem controle de ninguém. E se dá dinheiro a empresas que muitas vezes não precisam e que podem tomar emprestado lá fora, a juros mais baratos, e que são empresas que estão fazendo fusão e lá fora, dando emprego lá fora. E quem paga é o povo, porque quem financia o BNDES é o FAT, Fundo de Assistência ao Trabalhador, 40% de lá. É isso, mais os empréstimos do Tesouro.
Só que é um truque aqui, porque quando toma um empréstimo do Tesouro, o Tesouro vai ao público e pega emprestado, sei lá, 8, 9, 10, o quanto era por cento. Vai para o BNDES, que repassa a 5, 6. Essa diferença é dado por quem trabalha, do povo, é dado para as empresas que são beneficiadas com esses empréstimos. E eu conheço gente que pega empréstimo lá para uma coisa e vai fazer outra que é mais lucrativa, porque o dinheiro é barato. E só que esse dinheiro é barato para o tomador, mas é caro para o povo, que não vai ter benefício nenhum. Tem muito desmando, muita falta de visão, é verdade, muita coisa embasada, uma visão política, ideológica equivocada e muita incompetência. E se gabam de grandes administrações. O PAC, eu até falei quando saiu o PAC, PAC, é o orçamento com propaganda. É o orçamento com propaganda, isso é o PAC. Uma ponte é o PAC. Uma rua que calçou é o PAC, é propaganda. Quando você vai ver o investimento, veja os últimos dados, caiu o investimento do Brasil. E o mundo do futuro, eu dizia, é o do conhecimento. E aí nós estamos patinando. Há avanços. É inegável que há avanços. O Brasil é forte, vai avançar, mas nós não estamos tendo a visão do que é o futuro. Nós não podemos deixar que a indústria brasileira, a manufatura, desapareça por falta de competitividade. Custou 100 anos para ter uma indústria. É o único país abaixo do Equador que tem uma indústria de verdade, é o Brasil. Essa indústria está definhando por falta de condições. E esse governo acha que é desenvolvimentista? Não é, ele gosta de surfar. O presidente Lula surfou na abundância. A presidente Dilma surfa nos tropeços dela. Pensa que vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, não se sabe para onde vai. Não é possível. Então, a agenda está aí. A nova agenda está aí. É necessário repassar. Mas o mais importante para nós é ligar essa agenda com a vida cotidiana. O povo não vai votar e não vai entender simplesmente temas abstratos. E aí nós precisamos dos prefeitos, nós precisamos daqueles que estão mais próximos do povo, nós precisamos, como eu reitero, esses canais de comunicação que constituem as teias do partido, para que nós possamos sentir realmente para que lado vão as coisas. E nós precisamos ser capazes de falar uma linguagem simples. Nós somos uma linguagem que seja acessível à população, né? E nós precisamos, sobretudo, como disse o Aécio, ouvir mais. Ora, eu acho que com o que já foi dito aqui, com a presença de vocês, com as vitórias que nós conseguimos, a despeito de tudo, eu sou otimista. E dá para ganhar as eleições. Ainda agora me perguntaram, mas o senhor acha que é presidente Dilma? Eu digo, olha, eleição não dá para prever nada. Agora, vamos ver. Eu ganhei de Lula 2 vezes, no primeiro turno. O presidente Lula, todas as vezes que ganhou, das 2 vezes que ele competiu, foi no segundo turno. A presidente Dilma também no segundo turno, e tinha uma popularidade altíssima. Popularidade é uma coisa, eleição é outra. E a popularidade cai. O que é importante é ter respeitabilidade. Ser capaz de poder enfrentar qualquer ambiente e responder a qualquer pergunta sem temer. Isso é que é importante. Você, numa eleição, o importante, melhor é ganhar, mas o importante é marcar. Tem que ter marca. O PSDB tem que ter convicção. Ele tem. Fizemos, sim, algumas privatizações. Orgulho do Brasil. Ou a Embraer não é, ou a Vale não é, ou o que a Petrobras fez não é, ou a revolução nos meios de comunicação não constitui o orgulho do Brasil. Todo mundo sabe disso. Mas o povo não quer. Como não quer? É só explicar ao povo o que é privatização. Inventaram um termo, como se tivesse alguma malandragem na privatização. Não há um processo, em pé. Todas as acusações, o Ministério Público não conseguiu transformar em processo, e se algum foi, o juiz arquivou. Não há um processo a respeito de privatização que nos desabone. Nenhum. O resto é conversa. É a técnica do Goebbels. Repete, que acaba parecendo que é verdade. Vamos enfrentar com clareza. Sim,
fizemos privatização do que era necessário, mas fizemos corretamente e criamos agências reguladoras e não houve corrupção. O SUS é verdade, mas nós criamos o SUS. E por aí vai. Se vocês forem olhar as siglas do Brasil de hoje, como é que chama esse negócio da reunião do Banco Mundial, do Banco Central do Brasil? Copom. É o Copom, é a questão da reforma agrária, o Ministério da Reforma Agrária, o Ministério das Mulheres, que nós é que criamos, reforma agrária também, a SUS, tudo, quase todas as siglas que de COAF, todas as siglas que estão por aí, foi a reforma do Estado que nós fizemos. Para acabar com o Estado? Não, para fazer esse Estado mais efetivo, mais eficaz. Vamos reivindicar o que nós fizemos, mas vamos, sobretudo, olhar para frente. E esse olhar para frente está já em marcha. E eu fiquei realmente muito contente hoje, quando eu ouvi aqui o senador Aécio, que foi surpreendido na sala anterior pelas falas que o antecederam do senador Tasso, do senador Sérgio Guerra e minha, dizendo que precisa liderar o PSDB. Eu vi que ele assumiu a liderança aqui com a maior tranquilidade. E com generosidade, ainda dizendo que eu que sou o inspirador. Tomara que eu que me inspire no futuro no que ele vai fazer para transformar o PSDB num grande partido e para assegurar mais tarde. Agora não dá para falar candidatura, não se pode, é ruim, fica feio. Né? Mas, quando for o momento oportuno, nós vamos estar de novo, não aqui, numa sala muito maior, e ele vai estar com mais entusiasmo ainda, dizendo, eu aceito. Obrigado.